Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão de mercado da Tarde Gestão de Patrimônio. Hoje é segunda-feira, dia 12/12. Um breve disclaimerzinhos aqui. Pronto, saiu isso aqui. Bom, hoje vai ter que ser muito rápido, né? Como eu comentei com vocês, venho comentando. Eu estou numa mudança de rotina e até achar a frequência certa, eu estou me atrapalhando. Mas logo isso se ajusta. Um boletim Fox saiu um pouco, acabou de sair. A gente tem o IPCA apresentando uma queda, uma semana de queda, a gente vê com uma queda constantemente nos últimos tempos. A gente via com uma queda grande, a gente chegou a repicar, né? Porque foi, efetivamente, a gente esticou bem a corda e voltamos a cair novamente. Então, o PIB é a mesma coisa, só que na direção contrária, né? O PIB vem crescendo o ano inteiro, né? De menos zero alguma coisa para alta de 3,5 no ano, né? Fantástico. E o câmbio estava em 5,25, né? Subiu de 5,20 para 5,25 e Selic a gente não tem mais para essa reunião, né, a próxima reunião, porque afinal de contas a última reunião aconteceu semana passada, permanece em 13,75, a próxima reunião só em 2023 e aqui a gente vai só ver subir, porque provavelmente a gente deve permanecer em 13,75 por um bom tempo. Então, não se espera. é, eu não acredito que a gente vai ver uma queda tão expressiva no ano de 2023. Tá? Bom, narrativa do mês segue as mesmas coisas, né? Lembrando, formação bruta de capital fixa forte alta, né? E o mais importante dessa formação bruta de capital, o que é diferente daqui para cá, né? A diferença é que aqui era puxado pelo setor privado e aqui pelo setor público, perdão. E aqui a gente está sendo puxado pelo setor privado. É uma mudança significativa de investimento, de qualidade de investimento, de propósito de investimento, e isso acaba impulsionando os dados macros que a gente vem acompanhando. Aqui eu fiz só um ajuste, né? A gente tem a taxa nominal e a taxa real. Então, o Brasil é o único país dentre essas regiões que eu estudo aqui, que a gente olha como comparação, que apresenta para o investidor um ganho real entre taxa de juros e inflação. Né? Os outros a gente vê que não existe ganho real, está com taxa negativa, ou seja, a inflação ela é muito alta e, portanto, acaba corroendo o poder de compra. Se você tem, por exemplo, US$ 100 nos Estados Unidos, você tem a cada tempo menos 3,4 dólares quanto permanecer aqui. Por quê? Porque a inflação come. E assim acontece para as demais regiões. Tá? E a evolução do quadro com relação à dívida PIB, que hoje a gente está em torno de 70, então por isso que parte desse ponto aqui, 70, né? Acho que eu exagerei aqui na canetinha, travou, borrachinha. Então a gente parte desse ponto aqui, né? E tá, parte aqui, ou seja, melhorando a relação dívida PIB do nosso país para essa explosão aqui que vai acontecer, muito provavelmente, né? Está fechando aqui 200 bilhões, a gente vai ultrapassar 95% de dívida PIB. O que significa isso? Tudo que nós produzimos de PIB, 95% a gente deve pagar de dívida. Ou seja, praticamente, se você é uma família e ganha R$ 100.000, R$ 95.000 você paga de dívida, ou seja, você só guarda 5.000 de poupança. Então, sei lá, 100.000, 10.000, enfim, é isso que essa relação que você precisa ter em mente. Ou seja, a gente praticamente não guarda nada em termos de poupança. Tá? Bom, em termos de mercados, né, a gente viu o IPCA e a gente vai olhar um pouquinho mais para frente, ele veio abaixo da expectativa, né, do que era esperado para o mercado. A gente vai ver logo mais para frente destrinchar. E aí, componente PIB da Grã-Bretanha veio positivo em relação ao que era esperado. Né, o PIB mensal aqui também veio ligeiramente melhor do que era esperado. Acho que são os dados mais importantes, dados de confiança aqui veio acima de 50, então positivo, e acima do que era esperado, né? E aí, ao longo da semana, a gente vai acompanhando. Bom, como a gente vem comentando, nada cai em linha reta, né? Assim como nada, você não deve esperar que nada sobe em linha reta. Então, já teve uma semana de realização, né, nos principais índices americanos, é uma semana de queda, para quem quer entender como funciona essa leitura de barras, está aqui. Então, a gente vê uma queda já nos principais índices americanos. Né? Isso significa
que lá tem uma tendência forte de queda, né? Como é possível acompanhar aqui, né? Houve um respiro que não houve aqui, não houve em nenhum lugar, porém, a semana passada já deu um alívio, já deu uma. Já avisou ao comprador, fique atento, porque aqui eu tenho vontade de realizar, dado toda a questão de taxa de juros, né, e toda a questão de custo de energia que a gente está vivendo nesse momento. Né? A Europa, que a gente vem comentando aqui, também essa deriva, e, portanto, já também sinalizou semana passada uma certa realização, assim comuniquei também, né, uma realização, e é normal isso, né? Nada sobe em linha reta, até se essa alta for perdurar, ela tem que subir, realizar para continuar subindo, né? É uma regra básica aí de mercado de tendência é topos e fundos crescentes para mercado de alta. Aqui, como a gente vê, topos e fundos decrescente para mercado de baixa. Então, aqui pode ser que respire por aqui, né? E aí continue subindo. Tem que esperar, não tem outro remédio. É trabalhar com essa expectativa. Tá? Uma coisa positiva para os mercados e para a inflação no mundo inteiro é o custo do barril do petróleo, que vem caindo, e isso, né, o barril de petróleo está no topo da cadeia da inflação, ou seja, ele é a causa de muita inflação em vários outros derivados, né? E combustível, energia principalmente. Então, quando você vê esse preço caindo forte, isso você alivia um pouco a expectativa de inflação sobre os derivados. Isso é importante para a gente, né? Isso dá um espaço de reflexão do mercado dos principais bancos centrais respirar na expectativa de aumentar a taxa de juros em magnitudes relativamente menores. Porém, a gente não pode esquecer que a economia no mundo inteiro está aquecida e só esse aquecimento já gera inflação. Então, é preciso é, acalmar essa inflação. A gente olha aqui os bonds americanos, né, os 10 anos que está na, na tesouraria do mundo inteiro, esse de 10 anos aqui, a gente, né, olha como aliviou, caiu muito forte, agora está subindo, mas ainda não está com aquela magnitude, né? Está aqui perto de um ponto importante, mas não está com aquela magnitude. Ou seja, se você tem uma dívida americana, né, que é tido como o ativo de menor risco de crédito do mundo, né? Então, a partir do momento. E é uma relação inversa, tá? Quando você vê isso aqui, a gente está olhando pela ótica do preço. Quando você vê o preço caindo, né? É uma relação inversa, preço com taxa, né? Quando você vê o preço caindo, é porque a taxa está subindo, né? Agora que a gente vê o preço subindo. Então, se a gente vê o preço subindo, é porque a taxa está caindo. E aí é uma relação de oferta e demanda. A taxa cai porque as pessoas começam a demandar muito desses ativos, e aí o preço também vai subindo. Então, você vai comprando, é que nem ações. Quanto mais você compra, ações vão subindo. Só que em relação o diferencial entre ações e títulos de crédito, né, de renda fixa, é isso. Quanto mais você demanda, mais você diminui mais fecha a taxa. E, e a ideia é essa, nesse sentido, o que você vê que a taxa está fechando, e taxa baixa significa que o Tesouro Americano, ou o Tesouro do mundo inteiro, precisa se refinanciar a custos menores. Então, se você emite dívida a taxas menores, o que é bom. Então, a gente vê que há esse espaço para os títulos americanos acontecerem, porém, nada sobe em linha reta, assim como nada cai em linha reta. Então, é possível de a gente ter aí possivelmente, veremos essa taxa abrir ou esse preço cair novamente, é a minha expectativa. O ouro, né, se manteve firme, está aqui brigando nessa região aqui. O ouro como reserva de valor e como componente industrial para equipamentos eletrônicos é um indicador de tendência. Em certos aspectos, a gente vê que o mercado demandou ouro, ou seja, foi para o ouro, né? Por que motivo não dá para saber, mas foi para o ouro. E aí, quando vai para o ouro, muitas vezes pode significar essa questão de você preservar patrimônio, preservar a reserva de valor. Tá aqui, é o ouro, ele serve para isso. E a gente vê aqui uma alta forte do minério de ferro, lembrando, esse é um gráfico chinês, cai verde, sobe vermelho, né? É, é cultural. A gente vê que teve uma, duas, três, quatro, cinco, 6 semanas de alta
frequente do volume em relação ao minério de ferro, que elevou o minério de 80 para 107 dólares, a gente vai ver daqui a pouco quanto que fechou, mas aqui, chegando perto dessa região aqui, a gente já vê que o vendedor entende, olha, beleza, o minério de ferro está muito barato, mas agora eu acredito que ele já esticamos demais essa corda e acho que vale uma realização. Então eu acredito que a gente pode haver uma realização. E começou aqui o que a gente chama de um bloqueio de avanço. Avançou, 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 e aqui a gente tem um cara aqui que decidiu vender minério de ferro a um volume aqui, volume pequeno ainda, hoje é segunda-feira, enfim, mas é um bloqueio de avanço. Vamos ver como é que se comporta ao longo da semana, tá? As principais bolsas asiáticas tudo no vermelho, europeia tudo no vermelho, os futuros americanos levemente positivo em função, talvez, de semana passada ficou negativo, então a gente vê aqui um respiro. Uma coisa que me chama atenção, claro, PIB melhorando, inflação, né, PIB melhorando, inflação caindo, né, dólar controlado, a gente poderia ver o risco Brasil hoje melhor, mas lembrando, isso aqui é de 5 anos, e a minha expectativa para os próximos 5 anos não é muito boa, então, na minha ótica, eu estou comprando esse ativo aqui, porque eu acho que ele está barato. Tá? Eu não acredito que a gente vai diminuir risco Brasil. Tá? Bitcoin tentando ficar acima de 17, Ethereum tentando ficar acima aí dos 1.300 dólares. Né? E o minério aqui, como a gente falou, estava 90, 80 dólares, agora 110 dólares, mostrando uma alta forte no minério de ferro. Tá? E aqui no Brasil, bom, dezembro, né, cabeça debaixo d'água, uma queda de 4,46. No ano, estamos com uma queda de uma alta de 2,57, ou seja, renda variável perdendo de poupança, perdendo de CDBs, né? Realmente, renda variável esse ano, o segundo ano consecutivo, muito ruim, perdendo da inflação, é, perdendo de tudo que é ativo, com volatilidade menor, com risco menor. Tá? Então, a gente vê aqui um dezembro bem ruim. Claro, tem meio mês ainda, é capaz do Papai Noel vir fazer uma visita para nós, mas não dá para esperar muito a respeito disso. Né? O mercado faz conta e a conta que o mercado faz daqui para frente, por enquanto, não é positivo. Vamos ver o que é expectativa. Os estrangeiros, eles estão comprados na nossa bolsa futura, e aí, na sexta-feira, eles fizeram uma manutenção forte nessa expectativa. Os nacionais, eles têm um estoque vendido na Bolsa Futura, no índice futuro, e, portanto, na sexta-feira, eles fortaleceram essa posição vendida. No câmbio, os estrangeiros têm um estoque positivo, ou seja, eles estão acreditando na queda no nosso câmbio. Na sexta-feira, eles fizeram uma manutenção, ou seja, diminuíram essa posição. E os nacionais, também olhando para a queda, e também fizeram uma comprinha no dólar, diminuindo essa expectativa de queda. Aqui, esse aqui é um indicador que tem sido para mim antecedente, que é o PTC. Para quem não conhece, PTC aqui tem uma breve explicação, mas o fato é que é o seguinte, PTC, Banco de Títulos e Custódia, as pessoas vão lá no BTC, pegam ativos, alugam ativos e vendem no mercado. Ou seja, tem muita gente vendendo ativo no mercado, ou seja, apostando numa queda no mercado. Houve um pequeno alívio, mas ainda assim estamos positivos. Olha quantos meses positivos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de estoque positivo. Estamos na máximas aqui na região de máximo. Ou seja, o mercado ainda espera uma realização do nosso índice Bovespa. Aqui os ativos mais alugados, os mais devolvidos e os maiores estoques, né? Em relação ao free float aqui. Então, esse estoque aqui é que me chama atenção, tá? Preciso ver isso aqui que eu acho que está errado, porque o máximo, até onde eu sei, você pode alugar do ativo é 25%. Então, eu vou olhar esses dados aqui. Mas o fato é, fique atento, se você está pensando em comprar algum ativo, entenda quais são os ativos que o mercado está acreditando numa queda. Tá? E aí o índice, né? É aquilo que a gente comentou, né? Segurando aqui, segurando essa região, mas, né, olha só, se não houver uma reação forte essa semana aqui, eu acredito que a gente vai perder essa semana e vai visitar aqui a casa dos 102 mil pontos, né, os 103 mil pontos aqui. Né? Lembra, topos e fundos, olha, decrescentes, ou seja, uma região aqui de queda.
tá tentando aqui. Minha expectativa é, por enquanto, que a gente venha uma queda para essa direção. E o dólar? O dólar também não está muito confiante, né? Ele está nessa região aqui, olha, que é uma região de suporte. Toda vez que bate aqui, sobe, sobe, né? Ele furou aqui, mas depois ele subiu. E ele está brigando nessa região. Então, eu tenho ainda a expectativa de que ele possa subir, né? E o DI? O DI ele abriu forte, muito forte, ou seja, o DI é a nossa curva de juros, ou seja, quando abriu, porque afinal de contas, né, lembra do que eu falei do título público americano. Então, quando sobe taxa, fica mais caro se financiar, fica mais arriscado essa dívida e, portanto, é necessário o investidor quer um prêmio maior. Então, assim, diminuiu essa busca por prêmio, porém, olha os níveis que estavam, né? Estava aqui na casa do 11, agora estamos na casa dos 13, já bateu 14 aqui, então, ainda em níveis bem elevados, é de esperar que possa haver isso daqui. Vamos aguardar. Se isso acontecer, de fato, a gente pode ver bolsa para cima e câmbio para baixo. Tá? Mas eu ainda acredito que a gente vai ficar aqui nessa região. Sexta-feira, Petrivale subiu do 0,45. O ativo IBX100 sem Petrivale 0,50, caiu 0,52. O agregado, o índice IBX100 sobe 0,22. Tá? A volatilidade de uma maior parte aqui menor do que a média. Tá? Aqui é os destaques da alta, o destaque da baixa, as maiores altas de semana, do mês e do ano, e os principais ETFs que eu olho, né? Feio, né? Devolveu muita coisa. Nível de volatilidade, né? Nada, voltando aqui, queda de volatilidade, né? A venda de volatilidade que a gente comentou foi uma boa operação, tá aí, porém, nada mais me chama atenção. Taxa de juros, né? Olha só, abertura da taxa, né? Inflação, abertura da inflação, isso é destruição de valor, tá? Mas parece se acomodar aqui nessa região, entre os últimos 5 dias, 10 dias aqui, se acomodando. Então, ou seja, é importante ver essa acomodação dos últimos 5 dias, né? Abaixo dos últimos 10 dias, parece estar acomodando. Aí, vamos ver se o mercado não se surpreende com nenhuma notícia mais negativa, tá? O que mais? Bom, IPCA, saiu o IPCA, tá aqui, de novembro, né? A gente viu ali, então 0,41, não é o mais alto da série histórica, mas longe, não é o mais baixo da série histórica, mas longe de ser o mais alto. Então, a gente olha aqui nos agregados, a gente pode ver aqui, a gente teve 2 meses de deflação, a gente está terminando o ano na casa de 5,9 de inflação, muito, muito bom, né? A gente pode olhar aqui, artigos de residência ajudaram na queda, né? Mas praticamente vestuário também recuou em relação ao mês passado, né? Despesas pessoais também recuaram no mês, em relação a novembro, recuou em relação a outubro. Temos dado positivo aqui com mais detalhe, se você quiser olhar aqui os gráficos, tá? Então, basicamente é isso que eu tenho para trazer para vocês hoje. Agradeço a atenção de vocês. Foi um call mais rápido, enfim, mas como eu falei, com relação à rotina. Então, obrigado a todos vocês. Qualquer sugestão ou comentário, deixa no vídeo ou manda por e-mail, serão muito bem-vindos. Obrigado. Se Deus quiser, até amanhã.